Caros amigos, tudo bem? Mais um episódio da série Parcerias. Hoje, com muita satisfação, muito orgulho, que eu bato um papo com o Dr. José Renato Levi, da Levi Stamponi. Como todos sabem, Federal Invest é uma empresa de fomento, extremamente idealista, e sempre em nossas jornadas, em nossas consultorias, encontramos com as necessidades de uma empresa ou de outra que nós não recebemos. Então, essa série foi montada para apresentar os grandes parceiros que atendem tão bem a nossa carteira de cliente, serviços que nós não fazemos. Tá? A gente sabe muito bem que muitas vezes uma empresa procura federal para ser fomentada e o problema dela não é fomento, o problema dela não é gestão, o problema dela é uma solução que nós não fazemos. Então, na internet a gente vê tanta gente publicando coisas ruins e pintou esse desejo. Por que não publicar e não homenagear e não apresentar os grandes parceiros da Federal Invest? Lembrando que isso não é uma joint venture, isso não é uma fusão de empresas. A Federal Invest tem a sua empresa, as empresas parceiras têm empresas delas, mas todas as vezes que nós indicamos um cliente para poder alguém solucionar o problema dele, depois eles nos retornam, nos agradecendo, obrigado por ter encaminhado a Levi Stamponi, obrigado por ter nos indicado para os advogados tão eficientes. Então essa série surgiu para isso. Hoje, bato um papo com uma das maiores das empresas de advocacia mais admiráveis que a gente conhece, e que mais nos dá retorno de satisfação, porque quando a gente sempre indica um cliente, depois de um certo tempo eles nos retornam com essa satisfação do serviço ter bem feito. Então, apresento para vocês o Dr. Levi Stamponi, da rede Levi Stamponi. São especializados em renegociação bancária, em negociação bancária, também em holding familiar, mas eu vou deixar aqui as principais apresentações. Dr. Zé Renato, honra te receber aqui, somos parceiros de longa data, tenho que reforçar a admiração e o orgulho que a gente tem de ser parceiro de vocês e a tranquilidade que nós temos de indicar parceiros para vocês, principalmente quando estão com algum tipo de turbulência bancária, financeira, que vocês resolvem também, colocam a bola no chão, acalmam. Então, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho mais, se apresentasse, falasse um pouquinho da empresa e, principalmente, quais são as principais, as especialidades da Levi Stamponi, associados, e fica à vontade. Doutor, o teu microfone está desligado. Olá, Renato. Obrigado aí, em nome da Levi Stamponi por esse convite. Com muita satisfação que a gente ouve esse feedback, né, de que nos indicar para algumas empresas, para alguns clientes, traz esse nível de satisfação, esse nível de segurança para a Federal Invest. Então, muito obrigado mesmo. E a gente pensa que hoje todo o nosso trabalho é em prol de poder levar essa tranquilidade e essa condição para que as empresas continuem sobrevivendo. A Levi Stamponi, ela foi idealizada, primeiro assim, de forma bem direta e bem objetiva. Se eu tivesse que conceituar o que a Levi Stamponi faz, ela faz uma gestão de patrimônio em momentos de crise. Essa crise, ela pode ser decorrente de vários fatores. Então, de maneira geral, existem crises familiares, existem crises financeiras, existem crises societárias, existem crises de um determinado produto ou segmento, né? Existem crises decorrentes de danos que algum empresário venha a sofrer
roubo interno, má gestão. Então, tudo se revolta, tudo se redunda, tudo volta para o nome crise, né? Desestabilidade, momento delicado. E aí a nossa busca é tornar aquilo menos desgostoso possível, para que aquele patrimônio construído, aquela história construída, e o patrimônio, ele muitas vezes ele é intelectual, ele é histórico, ele é material, ele, ele passeia aí por várias frentes, né? Mas não deixa de ser patrimônio. E então a nossa busca é para que aquele empresário, aquela família empresária passe por aquele momento de turbulência dessa maneira. Mas então, assim, nada mais importante do que eu contar uma breve historinha do porquê por que a gente colocou o pé nesse lugar, né? Por que a gente acreditou que a gente era capaz de servir a sociedade, de servir o mercado. Em 2010, eu era recém-formado em Direito, e eu conheci o meu sócio fundador, Ricardo Stamponi, numa frente de cobrança para um grande banco aqui, que eu vou evitar falar nome. E ali a gente percebeu que, durante 5 anos servindo a essa instituição financeira, a gente percebeu que o mercado era um pouco deficiente. O mercado os empresários eram um pouco vulneráveis, pouco não, bastante vulneráveis a essa condição, a essa queda de braço, instituição financeira versus empresa em crise, né? E a gente se preparou durante esses 5 anos de maneira muito orgânica, fazendo para aprender, errando para poder construir algo diferente. E em 2014, a gente fundou a Levi Stamponi como uma empresa pura e unicamente buscando renegociar dívidas e intermediar operações de venda de algum ativo para pagamento daquelas dívidas. Passaram-se 2, 3 anos, o mercado exigiu que a gente trabalhasse também na frente de revisão desses contratos bancários, de análise desses custos financeiros que foram pactuados, ou muitas vezes não foram pactuados, ou foram a palavra correta, acho que empurrados, né, ou foram enfiados goela abaixo do empresário no momento em que ele não tinha condição psicológica e nem financeira de decidir, né? Então a gente passou a fazer um trabalho que a gente chama que é a área contenciosa de planejamento patrimonial e busca de reestruturação de passivos bancários. Passado mais 2 anos, então tudo conosco foi muito orgânico, foi sob demanda e exigência do cliente. A gente começou a planejar patrimônio também antes do endividamento, antes da crise, né? Então, foram três degraus grandes que a gente subiu de 2014 para cá. Então, calculo ali 2016, 18 e 20 foram posições importantes na história da Levi Stamponi, que a gente construiu hoje esse legado de levar ao mercado uma assessoria, uma orientação, um suporte, uma execução. A gente é muito executivo, a gente pega e faz, né? A gente não fica demandando, vai até lá, vai até uma instituição financeira. Então, a gente faz é muito executivo nessa frente, e com um grupo muito seleto de executivos que também vêm desse mercado, então viram o mercado do lado das instituições financeiras, e hoje vem o mercado do lado da sociedade, né? E é isso. Eu acho que eu até prolonguei um pouco mais do que devia, mas eu queria contar um pouco dessa história para poder falar por que nós estamos aqui hoje e por que hoje se ouve falar tão bem do que a gente faz, né? Que a gente durou. Doutor, é o seguinte, tem uma coisa que eu não posso negar, é, mas talvez é uma das maiores, uma das maiores, um dos maiores momentos que nós tivemos assim, talvez, e depois, é lógico que os próximos passos foi realmente concretizando o que ele primeiro bate-papo nosso. Quando eu conheci a Levi Stamponi, o diálogo era, o resumo do bate-papo informal era: Renato, eu vi muita gente, muitos bancos, muito aparelhados, muito estruturados para poder defender o seu lado, e eu vi empresários
extremamente pouco capacitados e poucas empresas habilitadas a poder protegê-los. Eu achei injusto. Particularmente, eu era um especialista e estava do lado dos bancos. Abri mão de uma carreira promissora por idealismo. Poxa, não é possível que aquele cidadão, que aquele empresário, que pode ser meu pai, que pode ser meu irmão, que pode ser meu amigo, meu vizinho, entendeu? Consiga entrar para o embate tão raso, de maneira tão sem ferramentas nenhuma. Então era comum, é muito comum os bancos, você lá trabalhar 20, 30 anos com os bancos, ter lá seu imóvel, sua casa, o seu patrimônio que você juntou 30, 40 anos para juntar, e por não ter ferramentas eficientes, não ter especialidade no assunto, você ir lá e perder todo o patrimônio por falta de um negociador. E aí eu lembro que vocês, de maneira muito humilde, falaram, não, Renato, eu só abdiquei disso para poder ser mais útil socialmente e querer proteger esse tanto de empresas que falta essa necessidade. E aí me chamou muita atenção. Depois me chamou a atenção o segundo passo, a generosidade, gentileza como ser humano que é tratado. Que queira ou não queira, Zé, doutor, existe uma. É um momento de crise, né? É um momento de crise. As pessoas estão. Eu imagino que quando uma empresa chega a estar nesse momento, ou ele foi roubado, ou ele foi sacaneado, ou alguma coisa deu errado, ele já não está acreditando mais em ninguém. Entendeu? Então eu imagino como é difícil é, 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 olhar a vida de maneira mais tranquila. Então já existe uma crise. E normalmente a Levi Stamponi chega com gentileza. Eu participei de algumas reuniões com generosidade, gentileza, olhando de maneira fria, sem fazer drama, e tudo tudo foi tratado com tanta calma que eu lembro, doutor, que no dia seguinte, 2 dias depois, o cara que me ligou, o empresário que me ligou preocupado, chorando, ou puto, ou xingando, já estava tranquilo porque ele tinha confiança como eram os modos operantes que vocês tratavam a operação. Primeiro que sentiram seguro pela competência de vocês. Depois, pelo como foi conduzido. Então, talvez é por isso que nós estamos aqui e a partir daí só foram bons resultados. Mas eu quero dizer o seguinte, doutor, na prática, não sei se a gente tem de cabeça 2, 3 histórias, eu imagino que tem um monte, mas 2, 3 definidas. Me conta uma história prática do que aconteceu. Alguém que chegou para vocês, ó, tô com endividamento tanto, já tentei renegociar 10 vezes, não consegui, tô com minha fazenda ou minha casa desse jeito. Me conta uma história real para a gente entender exatamente o que vocês fazem. Imagina que eu, ou então pega qualquer situação real, para ficar mais claro, uma situação chegou para vocês, para a gente entender exatamente o que a Levi faz na prática e depois mais ou menos quanto tempo leva. E a terceira coisa, doutor, muita gente fala, mas será que eu tenho que estar endividado em 10 milhões de reais para conseguir acesso a Levi Stamponi, para ser viável? Qual que é o valor do endividamento para poder compensar e vocês conseguirem fazer um bom trabalho? Como é que funciona isso? Oi, Renato, não, bacana. Eu acho que, só pegando um gancho aí nessa história que você comentou, né, do nosso momento de decisão, é bem isso mesmo, né? A gente enquanto operador ali da estrutura de reestruturação de crédito de um banco, a gente via muitos pares tão bons quanto a gente, mas nenhum deles servindo à sociedade. Então, essa decisão partiu muito desse ânimo mesmo de poder mostrar para a sociedade o quanto de alternativas existiam em momentos de crise. Inclusive, falando de um momento desse, eu tive uma história de um cliente, eu vou falar bem compassado aqui para não correr o risco de falar nome, porque a gente quer uma identidade muito forte e às vezes sai de forma automática. Mas é um cliente de São José dos Campos, eu recebi uma ligação no meu telefone, eu me lembro que era um dia típico, acho que era uma quinta ou uma sexta-feira, véspera de um carnaval, e ele me ligou pedindo que eu tinha sido indicado para que eu fizesse uma ação revisional contra um determinado banco, né? Em razão de juros e condições que disseram para ele que aquilo era exorbitante. E eu disse, ok, podemos fazer esse trabalho, mas eu não gosto de fazer esse trabalho de maneira tão individualista assim, né? Se você
você tem necessidade, porque esse é um parênteses importante. O empresário só vê necessidade de revisar dívidas bancárias quando ele não está dando conta de pagar. Porque enquanto aquilo está no fluxo, e às vezes enganadamente está dando conta de pagar, né? Às vezes dentro de um limite de rotativo, ele está usando o dinheiro rotativo para pagar a parcela do financiamento, dali a pouco vem uma venda, cobre o rotativo, mas ele está usando dinheiro do banco para pagar o banco, né? Então está tudo aparentemente saudável. Aí quando o cliente fala para você que ele quer revisar condições bancárias, é um momento já que nos chama atenção. E aí, nessa situação, eu disse, não, eu faço esse trabalho para você, mas eu quero te conhecer, né? E propus para que eles viessem até Ribeirão, que é onde a gente está instalado. Hoje a gente está instalado em Ribeirão, Botucatu e São Paulo. Mas na época só tínhamos Ribeirão e Botucatu, e aqui era mais próximo de São José dos Campos. E até que eles vieram, e a gente bateu um papo, e ainda assim eles insistiram, né, que a única solução que eles precisavam era de revisar um contrato de uma instituição financeira, um contrato de R$900 mil. Até que a gente preparou a documentação, seria talvez uns 15 dias para isso, e obviamente, o banco ligou para eles cobrando uma parcela vencida. E aí, nesse momento, como eu disse, a gente é muito executivo, a gente vai ver o que está acontecendo mesmo, literalmente a gente vai ver, a gente não dá para acreditar só no que nos contam. E a gente pediu uma licença e foi passar um dia em São José dos Campos. E nessa ocasião, a gente marcou uma reunião com o Banco do Brasil para ir pessoalmente até essa instituição financeira. O banco, não há problema falar o nome. E aí a gente, nessa oportunidade de fazer essa reunião, enquanto a gente foi até a agência para fazer essa reunião, o telefone do empresário tocou que tinha um oficial de justiça na porta da empresa dele. E eu disse para ele, ó, essa instituição financeira ainda não está no tempo de entrar com processo judicial. A gente tem essa expertise, a gente tem essa experiência. Se tem um oficial de justiça lá, não é esse o problema que está lá, né? Voltamos para a empresa correndo, chegamos lá, era uma execução já ajuizada, um processo judicial já ajuizado de cobrança de uma outra instituição financeira, que ele não tinha preocupação com ela. Então, ao ponto que chega a crise. Tinha uma instituição financeira que ele já não pagava 6 meses. E ela já estava executando ele judicialmente, e ele não tinha contratado ninguém para cuidar, né? E aí, naquele momento, eu voltaria naquele dia, a gente chegou um dia antes para passar o dia lá e voltar depois do almoço. Eu voltaria naquele dia, eu já prorroguei a volta para mais 2 dias. E ali nós ficamos, eu com meu sócio, e arregaçamos as mangas e sentamos dentro do financeiro e vamos entrar em site de internet bank, vários sites de internet bank, várias contas já não tinham mais acesso, porque na hora que você clicava, já tinha derrubado, o gerente tinha derrubado o acesso para o cara vir na agência, né? Cheque especial estourado, desconto de título, um monte de título que já tinha sido inadimplente, com cliente sendo executado. E assim, aí na hora que nós fomos olhar, nós tínhamos lá 4 instituições financeiras já em aberto, um patrimônio enorme exposto, um patrimônio ali que naquela época, estou falando de bastante tempo atrás, mas esse caso me chama atenção até hoje, então toda a oportunidade eu trago ele. Mas naquela época nós estávamos falando de um patrimônio de uns 7, 8 milhões de reais para um passivo de mais ou menos 5 milhões de reais, né? E ali nós fizemos um trabalho muito, muito, muito voraz, assim, em termos de execução, né? Então, corre daqui, corre dali, corre daqui, corre dali. Nos mobilizamos a nossa equipe e mostramos para ele que aquela revisional já não era mais um ponto importante. Então, essa é uma questão que eu trago, assim, de forma muito, muito honesta, né? Às vezes o cliente está preocupado, num momento de crise, a reaver aquilo que talvez tenha sido cobrado de maneira injusta. Mas ele deixa de fazer a lição de casa porque as instituições financeiras ela têm ao seu favor a lei da cédula de crédito bancário. E isso proporciona que ela ajuize uma execução de maneira muito rápida, enquanto que a gente, para revisionar uma operação financeira, a gente leva anos, porque a gente depende de uma decisão judicial, transitada em julgado, que cabe recurso, e etc., né? Então, esse é um ponto muito importante. Eu sei que é o desfecho dessa história. Passado 3 anos, a empresa já tinha reestabelecido, porque a gente fez uma desintoxicação de tarifas e custos financeiros bancários, né?
Então, falou, por que você está pagando essa operação, sendo que esse banco já não te atende mais? Por que você está colocando ovos nessa cesta que já não dão mais frutos, né? E a gente reestruturou aquilo tudo, escolheu instituições para eles trabalharem, escolhemos parceiros financeiros bons para eles fazer as operações que eles tinham que fazer do dia a dia de antecipações. Então, eu trago de lição desse cliente duas coisas. Primeiro, essa dúvida e essa orientação de que a revisional ela é um instrumento para alguma coisa, mas ela não é um fim em si mesmo em 90% dos casos. Segundo ponto é que toda vez que você renegocia uma operação bancária, tem várias expressões, mas a mais popular é a tal da reneg. Então, você fica lá marcado com uma renegociação de dívida. E aquela instituição financeira, por questões de provisionamento, por questões até dos acordos de Basileia que existem dentro das instituições financeiras, eles não podem meramente dizerem que vão te dar crédito conforme você paga aquela conta. Então, esse é um equívoco enorme, né? O empresário já bastante apertado com toda uma situação, ele vai lá e busca uma renegociação para tentar pôr uma pá de cal no problema. Mas ele põe talvez lá uma pá de gesso que com a chuvinha ele dissolve e o problema ressurge de novo, né? Então, essa é uma outra lição. E aí passaram-se 2, 3 anos, as oportunidades de renegociação começaram a surgir, e a gente pagou esse passivo deles ali com talvez 90%, 10% do que devia no valor futuro, e talvez 40%, 30% do que devia no valor presente da época, ou seja, pagou menos do que ainda. E aí, quando a gente olhou para a revisional, a gente mostrou que a revisional não teria nenhum sentido frente àquelas oportunidades de negócio que a gente levou para o cliente. Essa é uma situação importante. Uma outra situação, essa recente, nós tivemos uma oportunidade de pagar uma conta para um cliente com recurso de investidor, protegendo um patrimônio de R$700 mil. Como assim? Esse cliente tinha um passivo num banco de 3 milhões, a gente conseguiu pagar aquela conta com R$300 mil e aquela conta tinha em garantia R$700 mil de caminhão, ou seja, vamos imaginar que cada caminhão R$350 mil, eram 2 caminhões, um pagou a conta, o outro sobrou de troco, né? E como que isso é possível? Diante de uma empresa com tanta... Essa empresa tem um passivo de 20 e poucos milhões, né? Existem parceiros comerciais nossos dentro dessa estrutura que compram esse recurso, pagam essa conta para esse devedor, recebe ela de maneira estruturada, flexível, né? E nessa estruturação, ele não tem pretensão de receber mais do que aquilo que foi combinado. Então, quando ele faz isso, ele recebe aqueles veículos, nesse caso em especial, e fala para o cliente, nós gastamos 300, né, e você tinha aqui de ativo 700. Então, dou de volta aqui R$400 mil, ou seja, te dou de volta os caminhões na medida em que você nos pagou. Então, essa é uma operação muito interessante para quem está passando por dificuldade. E um outro caso, acho que terceiro caso importantíssimo que a gente tem aqui também, e eu tenho visto aqui demais da conta, até saíram algumas reportagens nas redes sociais, o estoque que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, tem de financiamento de imóveis retomados por inadimplência de financiamentos imobiliários. E a pergunta que eu te faço, e eu já vivi isso bem de perto, né? E a pergunta que eu te faço, Renata, e aí eu vou até querer que você me responda. Um empresário, uma família, que deixa de pagar o seu próprio financiamento da sua própria casa, que se vê perdida a esse ponto, né? Tá ou não está num momento de grande fragilidade, né? Então, assim, outra situação que a gente presenciou aqui várias vezes, em termos de reestruturação e planejamento de patrimônio, famílias que vinham se perdendo um apartamento ali de R$1 milhão por uma dívida de R$400 mil,
enquanto que existiam vários equívocos no processo de retomada desse imóvel, e que de maneira judicial a gente conseguia tornar aquilo legal, levar aquilo para um ambiente de legalidade, proporcionando tempo e condição para que esse cliente vendesse esse imóvel de 1 milhão, pagasse essa conta de 400 e comprasse outro de 600. Enquanto que se fosse pela dívida, ele sairia no 0 a 0, né? Então, são 3 situações bastante importantes aqui que eu me recordo, assim, que mexe com a estrutura familiar, mexe com a operação do cliente. Esse cliente dos caminhões dependia desses caminhões para rodar, né? E o outro lá que tinha uma condição de desorganização interna diante de uma crise que ele veio passar, né? E a gente conseguiu voltar aquilo aos eixos. Então, doutor, não dá para negar que, pô, mexeu com o imóvel da família, mexeu com a empresa que trabalha, a ferramenta de trabalho. Se chegou a esse ponto, você imagina há quanto tempo o empresário está passando nervoso, passando raiva, ou sendo maltratado aí pelo mercado por falta de pegar na mão de alguém e falar, cara, você entende do assunto? Assuma essa parada pra gente, entendeu? Então eu imagino que para vocês da Levi Stamponi é de dar um orgulho enorme, né? Conseguir entregar a casa ao pai de família, entregar o caminhão de trabalho para ele de maneira bacana. E eu percebo que as negociações que vocês fazem, pelo menos eu sinto e vejo, pelo menos do feedback que eu tenho dos parceiros que a gente acaba atendendo junto, ou coisa do gênero, é, é que não é só o conhecimento, não é só o acesso à diretoria dos bancos, não é só a habilidade de conhecer as leis, mas tem outras ferramentas de comprar dívida. Às vezes o cidadão está lá com uma dívida de 2 milhões no banco, ele poderia ligar no banco e tirar por 1 milhão. Vocês negociam além de vocês tirar mais barato por 600, vocês arrumam o dinheiro para o cara pagar a conta e pagar parcelado e segurar a casa dele, entendeu? Então é aquela velha história de ser especialista, né? Não tem jeito. Doutor, existe, só para lembrar, quem tem um endividamento de 100 mil, de 200 mil, compensa procurar um especialista, que nem a Levi Stamponi? Qual que é o tempo que demora para se normalmente se resolver? Porque as pessoas acham que não dá para também gerar expectativa, falsa expectativa, e achar que apertar botão é fritar pastel, que sai o pastel em 1 minuto. Não é bem assim. Então, acho que é importante, pelo menos eu vejo vocês da Levi sendo muito consciente disso. Ó, eu assumo a guerra. A partir de agora, o meu telefone que vai tocar, entendeu? Mas existe um debate, um embate. Eu vou entrar nos contratos, ver se acha coisa errada, ver se acha a assinatura errada. Então, há uma discussão que o banco também tem especialista do lado de lá e não vai ceder de maneira tão fácil. Então, nada é do dia para a noite, entendeu? Qual que é o tamanho do endividamento que compensa contratar uma empresa especializada igual a Levi? E mais ou menos, em média, quanto tempo começa a bater martelo
e resolver disso. Eu sei que eu já vi situações que com 10 dias vocês conseguiram uma proposta boa e negócio um pouco mais complexo, já estava enjuizado, já estava com penhora, demorava, sei lá, 2 anos para limpar, mas limpavam. Mas pode falar um pouquinho da média para mim, de repente eu estou falando bobagem aqui, doutor? Ô, Renato, um convite que eu faço a todo e qualquer empresário, né, é que olhe para o lado, para esse endividamento bancário, enquanto a empresa está saudável, né, se possível for. Obviamente, se você já está num momento de dificuldade, não é tarde, né? Mas se você pode fazer aquilo antes de passar a dificuldade, né? Eu queria só, para te responder isso, eu queria só contar uma historinha muito rápida também, que é um quarto caso interessantíssimo, foi de um frigorífico de suínos, que nos procurou e disse, rever minhas operações. E a gente, quando reviu as operações dele, disse, você já tem operações boas, operações subsidiadas pelo governo, mas eu quero partir para uma briga. Eu falei, por quê, cara? Eu não vou, não há algo a melhorar aqui, né? Ele falou, não, nas operações financeiras não, mas no meu negócio tem algo a piorar, né? E aí ele passou um cenário, a gente está todo dia conhecendo um mercado novo, e ele falou, ó, se o milho sobe, o porco sobe. Se o porco sobe, eu pago mais caro, meu custo aumenta do meu principal insumo, né? Mas quando eu vou passar isso para as grandes redes, em questão de semanas, meu preço teria que mudar. As grandes redes de mercado não assumem essa diferença, né? E aí eu passo a concorrer com grandes jogadores desse mercado aí de maneira totalmente desfavorável, né? Então, eu diria que, falando em números, todo empresário que hoje tem uma responsabilidade bancária maior do que 750 mil merece a nossa atenção, tá? E por que não menor? Importante falar isso. E por que não menor? Menor também merece a nossa atenção e vai ter a nossa atenção. Porém, vai depender de algumas variáveis que causem transtorno para ele, né? A exemplo de um contrato de 600 mil reais que tem a própria empresa como garantia, né? Então, assim, os 700 mil reais é um valor que a gente percebe que o empresário que tem um passivo, tem uma responsabilidade no mercado financeiro desse tamanho, ele já criou alguns tipos de lastro dentro dos bancos que podem ter levado a ele fazer operações com garantias, fazer operações que possam ter uma preocupação maior, tá? Tempo de solução depende muito, tá? Mas a gente tem que dar essa informação para o empresário. Então, eu vou falar aqui que a empresa que está 100% em dia hoje, que precisa de uma reestruturação, que precisa de uma reorganização daquilo, dentro de um fluxo de pagamento que está funcionando, que a gente recebe clientes aqui que faturavam 1 milhão, hoje fatura 300 mil e a parcela do banco é 200. Quer dizer, nada que você faça ali, naquele momento, vai resolver. Então, aí a gente atende o tempo do cliente, e isso demora talvez 3 anos, em média, né? A empresa se reestabelece, aquela dívida se equaliza ao ponto da empresa voltar num ponto de equilíbrio e a gente conseguir atender. Mas quando a empresa tem lá, por exemplo, um certo desencaixe, então eu classificaria um período de 6 meses. Então, de 6 meses para aquele cara que ele precisa de reestruturar aquele passivo, a gente tem um caso em Laranjal Paulista hoje, um cliente que tem um passivo altíssimo lá, que ele só precisava de uma readequação a um novo cenário que ele estava vivendo. Então, ele precisava de ficar 6 meses sem pagar nada, através de uma carência, ele precisava de começar pagando menos para depois pagar mais, então ele precisava de um fluxo informático, que a gente chama de uma estruturação com parcelas variáveis, né? E é engraçado que, se você for até o seu gerente e pedir para ele isso, enquanto você está em dia com as suas operações de crédito, ele te fala não. Então, eu brinco que essa carência, ela, às vezes, tem que ser um pouco forçada, né? Ela tem que ser um pouco estimulada dentro da instituição financeira, ou seja, com estratégia, com segurança, a gente cria um pouco de resistência para trazer essas instituições para a mesa para uma conversa. E aí isso aí demora 6 meses de renegociação, muitas vezes 6 meses também dão mais 6 meses de carência, acaba ficando 1 ano, aquela empresa passa a ter 1 ano respirando,
e assina contratos que depois fazem sentido. E as empresas que passam por um momento de estresse gigantesco, que realmente olham para o caixa e falam, poxa, hoje eu não consigo pagar nada para banco e eu preciso de levar essas dívidas a um ponto de equilíbrio para que eu volte a pagar, e minha expectativa de voltar a pagar isso é daqui 1, 2 anos, a gente compra essa briga e segura na mão do empresário e vai até onde tiver que ir, né? Então, nós temos clientes aqui que nós estamos entregando solução agora com 2 anos e meio, 3 anos, mas as soluções até chegaram antes, muitas vezes. A questão é que a empresa não estava apta ainda para assumir aquela responsabilidade. Particularmente, doutor, eu vi essa possibilidade de algumas negociações rápidas, a coisa estava quebrada, estava estourada, vocês conseguiram ligar do banco e falar direto com a diretoria e conseguir bom acesso, e assim, é lógico, de maneira transparente, honesta por puro relacionamento resolver rápido, e também essa necessidade que não adianta resolver em 6 meses, porque a empresa não vai estar apta para assumir em 6 meses. Aí quando você fala que leva em 2 anos, é o banho-maria para o tempo da empresa se recuperar. Mas qual que é o grande lance que eu vejo de você, da Levi Stanfone, doutor? Mas eu não estou apto a trabalhar com o Bradesco, o Banco do Brasil, que de uma hora para outra a gente foram negociar e eles estão tomando meu terreno, minha casa, meu imóvel e tal. Vocês abrem uma conta corrente para eles, vocês conseguem uma linha de crédito para eles, enquanto vocês assumem a bronca com o banco, e aí vai aquele debate entre advogados, entre especialistas, até que dos 3 milhões vira 500 mil parcelado. Então isso aí é de admirar, assim, entendeu? Talvez a habilidade que vocês têm de não só assumir o problema, mas conseguir não deixar a empresa parar enquanto vocês tomam conta da operação. Para todo mundo que está assistindo, estou falando aqui com o doutor José Luiz Levi Júnior, sócio do Ricardo Stampone, da Levi Stampone. O site está aqui embaixo, os contatos estão aqui embaixo. Uma advocacia que atende clientes que nós atendemos também. Então, como nós não somos especialistas nisso, nós temos vários parceiros com várias especialidades, e eles, sem sombra de dúvida, são uns grandes renegociadores bancários aí. Eu já vi empresários que eu apresentei muito preocupados, sem dormir à noite, e depois de 2, 3 dias só dele assumir a causa, ligar nos bancos e falar agora o contrato é conosco. Rapidamente eles abriram conta para o empresário, arrumaram até limite de crédito para o empresário, tinha uma química, aí eles ficavam com o banco sozinho negociando entre os advogados, e poxa, demora 1 ano ou 2 ou 3, depende da estratégia que você for usar, o volume de negócio que você for usar, mas a partir da semana que vem é uma cabeça fresca. Estou trabalhando tranquilo, estou com uma conta minha, estou com um saldo limite disponível, trabalhando com. Claramente você consegue perceber que é com pessoas de bem e que estão interessadas em te proteger, sem aquela mercenarice do mercado. Então, doutor, assim, eu queria primeiro dizer que nós temos maior tranquilidade em indicar clientes para a Levi Stampone. Nós recebemos cotidianamente feedbacks de bons resultados. Então você imagina quando alguém atravessa o Brasil para acreditar na Federal Invest, entendeu? Imagina entregar esse cliente para alguém que não vai prestar um bom serviço para ele do jeito que a gente gostaria. Então esse bate-papo aqui é mais para agradecer e para deixar claro como os bons parceiros a gente tem. Então, para quem tem interesse em conhecer outros serviços de parceiros que prestam serviço para a Federal, é só entrar nessa série Parcerias, de gente muito boa, de bem intencionada. Doutor, faz as considerações finais aí, e muito obrigado pela parceria, e que seja de longa data. Renato, de novo, né, só temos a agradecer. Eu acho que o ecossistema aí que envolve a Federal Invest, que envolve a sua história, nos permite ir talvez onde a gente não chegaria. Então, esse é um agradecimento pessoal e profissional nosso aqui, a Federal Invest, em nos colocar em lugares onde com certeza a gente não chegaria sozinho. E eu acho que é isso, né? Uma vez você mesmo me disse, e eu nunca tinha percebido isso, né? Eu falei assim, você me disse o seguinte, que a gente
no primeiro dia de assinatura de contrato, a gente dava um saco de gelo para o cliente pôr na cabeça, para ele refrescar aquele monte de pensamentos ruins, negativos, que estavam ali esquentando a cabeça dele, não deixando ele trabalhar, né? E esse é um ponto importante. Não tente resolver esse tipo de problema sozinho. Parece que é cotidiano, parece que é dia a dia, parece que a gente atende alguns empresários aqui que coloca o CFO dele para negociar de banco, ou coloca o diretor financeiro dele para poder brigar com o banco, ou coloca o departamento jurídico corporativo dele, que está acostumado com uma rotina totalmente diferente disso, né? E a gente percebe que assim essas pessoas se veem em situações de vulnerabilidade quando vão conversar nesse ambiente, né? Falam muitas vezes coisas que não precisavam dizer, perguntas que não deviam ser feitas, né? Então essa estratégia de ambientação desse negócio, né? E só para contribuir também aí com o momento que cada um que estiver ouvindo esse vídeo às vezes vai entender, a gente não só leva oportunidades de crédito e soluções nesse sentido, quando o empresário às vezes acha que é o fim dos tempos para ele discutir com o banco, mas a gente também leva um conforto familiar e societário ali dentro, porque normalmente esse endividamento não envolve só o empresário, envolve a esposa, envolve o filho que deixou a empresa e foi fazer carreira solo em algum outro negócio, né? E aí, como é que essas pessoas vão lidar com as consequências dessa discussão, né? Então, a gente senta na mesa, explica, interage, coloca todo mundo na mesma página para que aquilo seja confortável e esclarecedor para todos. Renato, e aí fica meu muito obrigado aqui, estamos à disposição para quem precisar, estamos no telefone, o site nosso, o contato aqui, a gente pretende atender todo mundo que chegar até a gente aqui da melhor forma possível. Obrigado mais uma vez. Não posso deixar de negar que a diferença que a gente percebe, que a gente sente no dia a dia, tem parceiros nossos que estão às vezes incomodados, não conseguindo trabalhar direito, só de você eu imagino que isso acontece em todos os segmentos, né? Só de você sentar com um especialista, meia hora, uma hora de conversa, você sabe que entende do assunto, você sabe que está em boas mãos. Então, assim, não se resolveu nada, mas no dia seguinte você acorda mais tranquilo. No dia seguinte você já vai trabalhar mais tranquilo, porque assim, está tão em boas mãos a operação que você acaba tendo a tranquilidade de poder continuar a sua jornada, sabendo que isso mais dia, menos dia vai ser resolvido da melhor forma possível, com a melhor estratégia possível. Então, um grande abraço aos amigos, obrigado por mais um momento de estarmos juntos aqui, pelo prestígio, e sintam-se convidados a conhecer todos os nossos parceiros, que temos muito orgulho. Se estão ainda, se vocês assistirem esse vídeo em abril de 25, ou abril de 26, ou abril de 27, o quanto quer que seja, se estiverem aqui, é que continuam sendo bons parceiros e nos trazendo orgulho, admiração e grande parceria. Doutor e todo mundo da Levi Stamponi, grande time da Levi Stamponi, muito obrigado. Escritórios Ribeirão Preto, Botucatu, São Paulo, e atende os grandes clientes do Brasil inteiro. Então, um grande abraço a todos, ótimo dia, até o próximo episódio de Parcerias. Obrigado.